Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Martins aqui. O vídeo de hoje eu vou falar sobre ansiedade, tá? Vou falar sobre sintomas, tratamentos, as causas que levam à ansiedade, tá? Bom, eu particularmente, né, eu entendo a ansiedade como um sintoma principal, né, que desencadeia vários outros sintomas, como taquicardia, a dor no peito, né, aquela sensação de aperto no peito, suor intenso, né, suando, aquela sensação de suar frio, né, mãos trêmulas, visão borrada, fica com a visão embaçada, aquela sensação de que parece que você vai ter um ataque do coração, né, insônia. A insônia está presente aí na maioria dos casos de ansiedade, né? Então, a ansiedade por si só ela seria meio que um sintoma principal, né, que desencadeia vários outros, tá? Por que eu entendo que a ansiedade se torna é considerada um sintoma principal? Porque ela é a causa de vários tipos de desequilíbrio endócrino hormonal do organismo, desequilíbrio de neurotransmissores, né? Questões aí de desequilíbrio hormonal, né? Então, deficiências nutricionais. Então, eu vejo a ansiedade como o sintoma principal, né? Eu não vejo a ansiedade diretamente como uma doença. Ela é um sintoma por conta de determinados problemas de saúde, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência, porque eu sofri de ansiedade, né? Não foi fácil, foi uma barra pesada na minha vida. No meu primeiro vídeo desse canal e no segundo vídeo eu dou um relato do que eu passei, tá? O meu caso foi de fadiga adrenal e um dos sintomas principais da fadiga adrenal, né, é a insônia e a ansiedade. Foram os dois sintomas que mais me fizeram sofrer na minha luta aí contra a fadiga adrenal, tá? Então, pessoal, o que eu enxergo assim da ansiedade, tá? Primeiro ponto que a gente tem que ver, né, e que nos leva a isso é o seguinte: crenças erradas, uma forma não otimizada de lidar com o estresse, com as adversidades da vida, os obstáculos da vida, né? A pessoa que não consegue lidar com isso, com a pressão do dia a dia de forma correta, acaba chegando ao ponto de breakdown. Qual é o ponto de breakdown? É o momento que a pessoa entra num estado de insônia crônica, né? Que a pessoa passa a ter ataque cardíaco, todos aqueles sintomas que acabam diminuindo a sua funcionalidade do dia a dia, até mesmo para fazer tarefas básicas, como até escovar um dente ou levantar da cama, tá? Então, pessoal, primeiro ponto que eu vejo assim, a pessoa está sofrendo de ansiedade. Primeiro ponto que eu vejo é o seguinte: primeiro, tem que buscar resolver a questão de equilíbrio emocional, percepção da realidade deve ser mudada, tá? Essa pessoa tem que ter uma tem que mudar, tem que ter uma mudança completa comportamental para lidar com problemas e obstáculos, tá? Eu particularmente acho muito interessante buscar um profissional psicólogo especializado em terapia cognitivo-comportamental. Esse profissional ele vai te orientar e te ensinar macetes e técnicas para lidar com as situações de ansiedade, né? Para lidar, por exemplo, com a insônia, né? Ele vai te orientar a ter resiliência com esses sintomas que te deixam praticamente desabilitado, né? Debilitado, desabilitado, né, para funções básicas, e ele vai saber, né, fazer a alteração da sua percepção de mundo para lidar de uma forma mais ordenada, mais otimizada, com as dificuldades impostas pela vida, tá? Ninguém chega ao ponto que chegou à toa. Do nada acontece isso. Não, a culpa infelizmente é nossa, tá? Independente do que nós passamos na vida, tá? Então, nós temos que aprender, né? É duro falar dessa forma, mas essa situação vem para servir como um aprendizado para a gente, independente do que tenhamos passado. Então, eu particularmente, eu sofri de fadiga adrenal, né? Como eu falei para vocês aqui no início do vídeo, e para eu me recuperar, eu tive que fazer essa mudança, meio que praticamente 180 graus na forma como eu lidava com os problemas. Eu sou o tipo de personalidade A.
Então tudo meu era para ser resolvido para ontem, workaholic, tudo tem que ser feito de forma perfeita, extremamente perfeccionista, né? Qualquer problema, qualquer obstáculo eu tinha que resolver para ontem, é, tinha que chegar ao nível de corpo de um fisiculturista, malhava igual um louco, né? Deixava a vida ali no treino. No trabalho eu tinha que me destacar completamente, ser perfeccionista, evoluir o máximo possível, o mais rápido possível, no menor tempo possível. Então qualquer coisa que eu fazia da minha vida eu tinha que ser o melhor, né? Tá ali no nível top. Isso é a personalidade tipo A. E você acaba gerando um estresse absurdo no teu organismo, uma pressão muito forte. Então você imagina, eu acabava colocando o mundo nas minhas costas. E chegou uma hora que a minha vida chegou, e quando eu tinha 27 anos da minha vida, a vida chegou e falou assim: olha, da forma como você está vivendo não dá mais. Deixa eu vou quebrar os teus dois joelhos aqui praticamente para você ver que se você continuar vivendo da forma como você está, o organismo, né, o seu corpo aqui, seu sistema endócrino hormonal não vai aguentar. Então eu vou causar aqui um breakdown, você simplesmente vai parar de dormir, você vai começar a ter sintomas horríveis de ansiedade, sua libido vai zerar, tua capacidade cognitiva vai se reduzir a 30%, ó. Você tá agora aí de joelhos, tá legal? Até você aprender a mudar completamente como pessoa e fazer uma mudança completa na sua vida de alimentação, né, dieta, hábitos saudáveis, percepção de realidade, enfim. Então eu precisei espiritualidade. Então hoje, né, graças a Deus eu me recuperei, né? Foi uma luta muito muito grande. Levei 1 ano e 8 meses para ficar assintomático, 3 anos para me recuperar plenamente. E isso, gente, tudo de forma natural, só com alimentação, suplementação e hábitos saudáveis, tá? Então isso vem, gente, para a vida de vocês, para vocês mudarem, para vocês melhorarem como pessoa. Muita coisa foi feita errada para chegar ao ponto que chegou. O nosso organismo é extremamente resistente. Ele tem que ser muito agredido por muito tempo, diariamente, para chegar a um breakdown. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou falar aqui com vocês as causas, né, que levam a sintomas de ansiedade. E o primeiro ponto eu já falei para vocês. O que mais sobrecarrega e arrebenta o organismo e o nosso equilíbrio emocional são os estresses de ordem emocional, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por isso que eu acho muito importante buscar um psicólogo para mudar essa percepção de mundo. Claro, nem todo mundo, eu não estou querendo dizer que vai depender deste profissional para você realmente conseguir melhorar, tá? Mas vale muito a pena, tá? O psicólogo para mim foi um pontapé inicial, contanto que eu fiz apenas 8 sessões com a psicóloga. A psicóloga foram mais ou menos uns 2 meses. Eu fazia 1 ou 2 sessões por semana, né? E durou uns 2, quase 3 meses, né? E na 8ª sessão, mais ou menos, ela falou assim para mim: Rodrigo, olha, eu já te expliquei todos os mecanismos que você precisava aprender, tá? Agora você vai seguir com as suas próprias pernas, porque eu não tenho mais o que te orientar aqui nesse sentido, tá? Então, o terapeuta cognitivo comportamental, pelo menos na experiência que eu tive, ele vai te ensinar macetes e mecanismos para lidar com as situações adversas. E foi o que ela fez por mim. Depois dali, fui eu mesmo com as minhas próprias pernas ali, aprendizados, né? Depois de passar por diversos médicos que infelizmente não resolveram a minha situação, por eu mesmo, estudando, correndo atrás e aprendendo, montei um plano de dieta, suplementação adequados para me recuperar. Lembrando, meu caso foi de fadiga adrenal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeira causa de ansiedade: desequilíbrio de neurotransmissores, serotonina e GABA. Tá? Por que eu falo serotonina e GABA? Você pode estar com deficiência de um ou outro, mas vale muito a pena você suplementar para suprir ambos de forma sinérgica, tá? Vamos lá. Deficiência de GABA, para você corrigir, né, a deficiência de GABA, impulsionar os níveis de GABA, você pode fazer a suplementação com o próprio aminoácido GABA, tá?
Uma dosagem de 100 miligramas costuma ser excelente. Muita gente suplementa muito mais do que 100 miligramas, 500 miligramas. Tem suplementos vendidos nessa dosagem. Não acho interessante, tá? Eu acho que uma dosagem boa de GABA é em torno de 100 miligramas, tá? Independente do tamanho da pessoa, do peso da pessoa. Claro, pessoal, estou aqui dando a minha opinião, tá, Rodrigo? Mas vocês devem fazer isso com acompanhamento de um profissional especializado, tá? Com a orientação de um profissional qualificado, tá bom? Então vamos lá. GABA. Primeiro suplemento aí para aumentar os níveis de GABA naturalmente. Se o GABA não está sendo suficiente, você pode suspender o GABA por um tempo e utilizar o Phenibut, tá? Phenibut, ele é mais potente do que o suplemento GABA e ele deve ser utilizado a curto prazo, cerca de um mês e meio, até 2 meses dá para utilizar o Phenibut. Depois é interessante parar com o Phenibut e voltar para o GABA, tá? E o terceiro suplemento seria a L-teanina. Então esses 3 suplementos aqui que eu falei para vocês, eles já vão alterar, né, já vão auxiliar, né, em manter níveis ótimos de GABA no cérebro. O GABA, pessoal, é o neurotransmissor que traz sensação de calma, auxilia na arquitetura do sono, um sono de boa qualidade, né? Ele trata diretamente os sintomas de insônia. Então o GABA é excelente e ele é necessário para você se manter equilibrado, para você se manter tranquilo, calmo. O neurotransmissor que vive ali em balanço com GABA é o glutamato. Glutamato excitatório, GABA calmante. Tá, pessoal? Então, o GABA é aquele cara ali que vai te dar tranquilidade, que vai te falar, ó, agora é hora de desacelerar. Se você tiver o GABA baixo, necessariamente você acaba tendo glutamato alto. E glutamato é excitatório. E é por isso que a pessoa acaba tendo meio que ataques de pânico, por exemplo, ansiedade em demasia, né, que é aquela aceleração do coração, taquicardia, todos aqueles sintomas que eu falei ali no início. Tá? É muito por conta desse desequilíbrio. Se o GABA cai, a tendência é o glutamato subir. Ocorre um balanço entre esses neurotransmissores, da mesma forma que ocorre entre serotonina e dopamina. Serotonina sobe, o dopamina tende a descer. Então tem um balanço. Dopamina sobe, serotonina tende a descer. Então o GABA tem essa importância. Beleza, pessoal? Outro suplemento aqui para tratar, né, outro suplemento aqui para tratar agora a causa de deficiência de serotonina, e ela vale até mesmo para ter sinergia com o GABA, porque a serotonina ela é um neurotransmissor que vai trazer também aquela sensação de calma, de bom humor, de paz, vai melhorar a arquitetura do sono, vai tratar os sintomas de insônia, tá, pessoal? Então, o que acontece? Deve ser feita a suplementação de forma sinérgica desses 2 neurotransmissores. Tá? Independente de identificar se é falta de um ou outro, acho interessante de chegar com os 2 juntos. Tá? Ao invés de usar uma arma só para derrubar o urso, você vai usar 2 de uma vez para garantir que você vai derrubar ele. Tá? Então, para tratar deficiência de serotonina, você pode usar o aminoácido L-triptofano, que é o meu favorito. Tá? Você pode utilizar 5-HTP, tá? E você pode também utilizar o Hypericum perfluoratum, tá? Pessoal, depende, claro, da gravidade, dos sintomas que a pessoa está passando, né? Então, o ideal é você buscar o minimum effective dose, né? A dose mínima necessária. Então, você começa com L-triptofano. Poxa, o L-triptofano não está sendo suficiente. Aí você bota L-triptofano e 5-HTP. Poxa, ainda não está sendo suficiente. Aí você bota Hypericum perfluoratum junto. Tá? É mais ou menos dessa forma que eu acho interessante de trabalhar. Lembrando, pessoal, estudem, busquem conhecimento, entendam o que vocês estão administrando, tá, para o tratamento de vocês e, principalmente, busquem acompanhamento com um profissional especializado, beleza? Bom, fechamos aí a parte de desequilíbrio por conta de neurotransmissores, né? Agora nós vamos para outra causa de ansiedade. A outra causa de ansiedade é a
famosa fadiga adrenal, né? Não é tão famosa, ela está se tornando agora, mas na época que eu sofri de fadiga adrenal, ninguém aqui no Brasil praticamente falava de fadiga adrenal. Para eu descobrir que eu estava sofrendo de fadiga adrenal, foi uma luta, porque nenhum médico queria prescrever os exames que eu pedia para prescrever, que era o cortisol salivar de 4 amostras, para fechar o meu diagnóstico, porque eu já estava estudando, já estava lendo, eu já vi que muito provavelmente o meu problema de saúde ali era aquele, fadiga adrenal, então foi uma luta, né? Eu, na época, fui em mais de 15, 20 médicos, entre psiquiatras, neurologistas, clínicos gerais, enfim. E quando eu pedia, poxa, vê para mim o exame de cortisol, peço que me prescreva o exame de cortisol salivar 4 amostras, por gentileza, só faltava até me chotar do consultório como se eu fosse um doido, que acredita em Papai Noel e alienígenas e por aí, né? Mas enfim, fadiga adrenal é uma doença, né? É uma síndrome metabólica grave. Entre os sintomas da fadiga adrenal, um dos principais é a própria ansiedade, né? E também a insônia. Vamos lá, por que, que a fadiga adrenal ela causa sintomas fortíssimos de ansiedade, pessoal? E nesse caso aqui eu vou explicar para vocês como que ocorre esse mecanismo, né, de causar ansiedade por conta da fadiga adrenal e vou relatar para vocês também a minha experiência, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, por que a fadiga adrenal causa ansiedade? Quando você está sofrendo de fadiga adrenal, suas glândulas adrenais elas estão fadigadas, então elas estão fracas, elas não conseguem produzir cortisol de forma adequada, tá? Até para respeitar o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Você acordou, você tem um pico de cortisol quando você acorda, aí ele vai caindo durante o dia, vai diminuindo, chega finalzinho da tarde, 4, 5 da tarde, ele dá outro pico. Aí depois ele volta a cair, até que ele fica em níveis relativamente baixos à noite para você ter o início do sono. Tá? Quando você sofre de fadiga adrenal, esse sistema que eu acabei de explicar para vocês, ele fica completamente desequilibrado. O organismo ele passa a não conseguir produzir cortisol de forma ordenada, de forma otimizada, respeitando esse padrão normal. Então, fica praticamente uma zona. Tá? Então, o que acaba acontecendo? O organismo acaba agindo de forma compensatória, ou seja, pessoal, a produção de cortisol ela fica prejudicada. Como forma compensatória, pelas suas glândulas adrenais não conseguirem produzir cortisol de forma adequada, de forma compensatória, o que o organismo vai fazer? Ele vai partir para a produção de noradrenalina e adrenalina para substituir o cortisol que não está conseguindo ser produzido de forma correta. Noradrenalina e adrenalina são extremamente excitatórios, muito mais do que o cortisol. O cortisol ele não é de fato excitatório. Ele aumenta a sua vigilância, né, o estado de alerta, né, mas ele traz esse alerta, mas de forma relativamente equilibrada. Só que quando ocorre essa reação compensatória, aí que você acaba tendo os sintomas que eu já expliquei anteriormente. Ataque cardíaco, suor intenso, aperto no coração, falta de ar, visão embaçada, sensação de como se você fosse morrer, né? Mãos trêmulas, tá? E como que ocorre esse mecanismo aí, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá, pessoal? Comigo, tá? Eu estava com a minha esposa num rodízio de carnes, tá? Eu já estava em fase de recuperação da fadiga adrenal, só que eu ainda estava tendo alguns altos e baixos, tá? Minhas adrenais elas ainda não estavam 100% recuperadas, mas eu já estava num caminho bem avançado de recuperação. Então, para explicar para vocês como funciona esse mecanismo, tá? E muitas pessoas vão se correlatar, acredito nisso daqui, nessa situação que eu vou expor a vocês. Estava num rodízio de carnes com a minha esposa, e eu sou apaixonado por pão de alho. Eu já estava já muito bem, dormindo bem, sabe? Tava numa fase super boa, mas ainda tinha alguns altos e baixos, porque como vocês devem saber, né? Quem já se recuperou, né? Ou a quem está tendo uma fase de recuperação, ou até para quem não conhece, para entender, a recuperação ela não costuma ser linear, ela vai em altos e baixos, tá? Então,
Quando eu estava lá com a minha esposa no rodízio de carnes, eu pedi 5 ou 6 pães de alhos para comer, tá? Lembrando que eu estava bem. Eu pedi para testar, para ver como que meu organismo iria reagir àquilo ali, tá? Pão de alho, pessoal. Pão de alho é, é farinha, né? Farinha pura, né? Então ela vai causar um pico de insulina para estabilizar a glicose. Esse mecanismo ele cobra das glândulas adrenais a produção de cortisol para que ocorra essa estabilização do organismo. Quando a pessoa está com fadiga adrenal, o organismo não consegue produzir cortisol necessário e estabilizar esse alimento, esse pico de insulina. O que ele faz? Reação compensatória, libera adrenalina, noradrenalina e causa todos aqueles sintomas que eu já falei com vocês. Bom, comi os 5, 6 pães de alho, já sabia que podia acontecer aquilo comigo, eu já estava há muito tempo bem, dormindo igual um bebê, estava ótimo, assintomático, ainda estava em processo de recuperação, só que eu estava muito bem. E eu falei com a minha esposa que aquilo ali seria um teste, né? E eu já tinha sofrido tanto, pessoal, que o psicológico já estava a nível de titânio, nada me abalava nesse sentido. Comi e continuei ali com a minha esposa rindo, conversando, comendo carne, enfim. Depois de 20, 25 minutos, começou. Coração acelerado, né, taquicardia, respiração ofegante, minha testa começou a suar pra caramba, e olha que a gente estava perto até do ar-condicionado central, ali estava um frio danado. Visão começou a ficar borrada, mão trêmula, aquela sensação de aperto no peito. Aí eu olhei para minha esposa e falei, olha, não está na hora, ainda não posso comer esse tipo de alimento, não dá para brincar ainda. Resultado, pessoal, eu estava dormindo bem pra caramba, já tinha meses, fiquei 4 ou 5 dias sem dormir. Agora, uma pessoa que não tem o conhecimento que eu tinha ali, né, que não sabe o que está acontecendo com ela, quando ela começa a ter do nada aqueles sintomas ali, ela não vai saber associar que é por conta do pão de alho. A pessoa que começa a ter aqueles sintomas, ela entra em desespero, ela acha que ela está tendo um ataque do coração. Aí sai correndo para o pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, é atendido, primeiro colocam, administram um ansiolítico na pessoa, né? Quando vai lidar com um profissional de saúde ali no momento, o profissional vai virar e falar, olha, você teve uma síndrome de pânico, um ataque de pânico, acredito que você deva ser encaminhado para um psiquiatra ou até mesmo um neurologista, né? E cuide-se porque é muito perigoso, essa questão de ordem mental, tem que resolver e tal. A pessoa decide se cuidar, decide ver o que está acontecendo com ela, né? Vai num profissional dessa área e aí acaba sem buscar a causa, né, dessa reação de ansiedade, né? Porque olha só, pessoal, quando você chega num breakdown e começa a ver a sua vida completamente alterada, de não conseguir dormir direito, de você não conseguir mais ter funcionalidade, quando você chega nesse ponto é porque você já alterou teu sistema metabólico, seu sistema endócrino hormonal, já desequilibrou seus neurotransmissores. Quando você entra no nível que você já não consegue funcionar adequadamente, já desequilibrou o seu organismo. Já não é mais apenas percepção de realidade, como é que é, como lida com o estresse. Você já desequilibrou. Mesmo que você consiga mudar a sua percepção e tudo mais, você vai continuar mal. Porque agora você tem uma causa orgânica ou química ou hormonal que precisa ser corrigida. Não adianta você acertar a sua mente, a sua percepção, porque a tua mente vai continuar ruim, porque ela não tem a base necessária do organismo para funcionar bem. Então, se você está com desequilíbrio de neurotransmissores, você vai ter que ficar lutando contra pensamentos intrusos, contra pensamentos ruins, porque você não está com uma neuroquímica cerebral adequada. Então, por isso que às vezes eu falo, se a pessoa está mal pra caramba, já está nesse nível de desequilíbrio, de que vai adiantar a pessoa utilizar de uma psicologia positiva? Não vai funcionar, pessoal. Ficar lutando ali, coordenando os pensamentos, se está tudo desequilibrado. Então, nesse momento, você tem que mudar a percepção, ajeitar a parte psicológica, mas também vai ter que tratar a parte orgânica, química, endócrino hormonal. Tá? Então, voltando lá, a pessoa vai, infelizmente, com todo respeito à categoria, mas às vezes vai no psiquiatra, que normalmente é dessa forma que ocorre, chega lá, não é feito nenhum exame de sangue, não é investigado a causa de fato, sai de lá com uma prescrição para utilizar Rivotril ou Alprazolam, né? Ou alguns antidepressivos, né? E a pessoa começa a tomar esses medicamentos, continua comendo só coisa que faz mal, comendo lixo,
né? Fast food, e dá-lhe açúcar, dá-lhe glúten, dá-lhe alimentos que fazem mal, dá-lhe refrigerante, e vai destruindo cada vez mais o organismo agora com auxílio destrutivo ainda mais dos medicamentos. Eu não estou falando aqui que eu sou plenamente contra os medicamentos. Eles podem até ser utilizados a curto prazo para tirar a pessoa do buraco. Imagina, a pessoa está 2, 3 meses sem dormir. Aí tem a aplicabilidade do medicamento a curto prazo, para dar um levante na pessoa, para valer como uma muleta. Vale como uma muleta ali enquanto procura a causa, que já ocorreu o desequilíbrio do organismo. Aí beleza, durante esse processo de descobrir a causa, você já ajeita a alimentação, já ajeita a suplementação, já muda os hábitos da pessoa e já faz a transferência dela até mesmo para a suplementação natural. Porque a suplementação natural realmente ela demora um pouquinho mais para dar efeito, né? O medicamento não, o medicamento é um hammer time, é uma martelada na cabeça que vai derrubar a pessoa na cama. Mas muitas vezes, dependendo do caso, principalmente de fadiga adrenal, nem o medicamento para tomar antes de dormir vai funcionar. Principalmente, pessoal, no estágio 1 e 2 de fadiga adrenal, que é quando o cortisol está lá em cima. Tá? Nem medicamento às vezes funciona. Por quê? Quando o cortisol está lá em cima, que é o estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, a pessoa fica com aquela sensação de fight or flight, né? Lutar ou correr. A pessoa fica extremamente cansada, a pessoa fica dias sem dormir, mas ela fica ligadona o tempo todo, como se ela tivesse tomado 10 xícaras de café. Ela vai deitar à noite, ela está com o olho queimando, ela está destruída, cansada, parece que foi atropelada por um ônibus 10 vezes no dia, e ela deita na cama e o cérebro simplesmente não desliga. Ela fica rolando de um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro. Às vezes até entra num estado de vigília, ou até consegue entrar no primeiro estágio do sono. Alguns minutos depois ela, pum, já acorda assustada. Acorda ligadona e fica dessa forma. Então, gente, é muito complicada essa situação. É o que eu sempre oriento as pessoas. Gente, estudem, leiam, procurem adquirir conhecimento. Não deixem apenas na mão dos outros a responsabilidade da vida de vocês. Eu falo aqui para vocês, claro, busquem acompanhamento médico, acompanhamento com um profissional qualificado, um profissional adequado, mas busquem também aprender, busquem informações, até mesmo para você debater com um profissional de saúde que esteja te acompanhando, para você saber o que você está fazendo com o seu corpo e para você ter bala na agulha, digamos assim, para discutir, né? E buscar um meio mais adequado, até para você saber se aquele profissional ali vale a pena de você fazer acompanhamento com ele ou não. Poxa, esse profissional aqui, eu acredito que ele não sabe o que ele está fazendo, vou ver outro. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver um mínimo de conhecimento de causa, você vai ficar na mão do profissional, às vezes medíocre, e a sua vida vai ser, infelizmente, vai ser uma tragédia. É basicamente isso, tá? Leiam, assistam, procurem assistir o meu primeiro e o meu segundo vídeo, que eu falo muito disso. O meu primeiro vídeo ele está com uma qualidade meio ruim, foi o primeiro vídeo de teste, né? Eu fiz na praia, sem muita experiência, mas se botar no máximo de volume ali, com fone de ouvido, com bastante atenção, dá para entender tudo direitinho do que eu falo. Mas vejam a minha história, de tudo que eu passei. Eu vou deixar, inclusive, no link aqui embaixo do meu relato. O relato que eu fiz no grupo de tudo que eu passei e como eu me recuperei. Tá? Então, da fadiga adrenal, a questão é essa. Tá? Fadiga adrenal, pessoal, é uma das causas, né, que é a ansiedade, insônia e tudo, mas a fadiga adrenal, o tratamento dela, inclusive de todos eles, é muito parecido. Dieta, hábitos saudáveis, suplementação, tá? É basicamente dessa forma. Na fadiga adrenal, é muito importante o seguinte, tá? Tanto para, no caso de fadiga adrenal, né, que ela tem estágio 1, 2, 3 e 4, né? A alimentação, dieta, né, suplementação e hábitos são praticamente os mesmos para todos os estágios de fadiga adrenal. O que vai mudar é a forma e o momento como vai utilizar os adaptógenos. No estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, você vai utilizar o Cérifos. Cérifos é serina fosforilada mais etanolamina. O Cérifos ele vai mandar, no estágio 1 e 2 da fadiga adrenal, você está com cortisol lá em cima, no teto. E o que você precisa? Baixar esse cortisol. O Cérifos ele manda um aviso para o hipotálamo para travar a secreção de cortisol.
E então o cérebro você tem que tomar à noite, perto do horário de dormir, tá? E tem que tomar muito cuidado com a dosagem. Não pode ser nem mais e nem menos. Tem que adequar direitinho a dosagem para o momento que a pessoa está passando. Porque ele causa efeitos colaterais caso utilize a dosagem errada. E o efeito colateral, infelizmente, o principal deles é a insônia. Então tem que ser feito de forma muito correta. E o cérebro, se você usar direitinho, independente de como você esteja, você vai acabar dormindo igual um bebê. Por quê? O mecanismo de ação do cérebro é o seguinte: você administra o cérebro, ele manda um aviso para o hipotálamo dizendo assim, ó, trava a secreção de cortisol. Avisa lá para as glândulas adrenais, ó, hipotálamo, envia o sinal lá para as glândulas adrenais, é o seguinte, ó, para a produção de cortisol. A produção de cortisol diminui, isso por isso que eu digo que o cérebro tem que ser utilizado à noite, diminui, ele fica em níveis como deveriam ser, de acordo com o ciclo circadiano à noite, e naturalmente aquela sensação de ligadão, aquela fight or flight, né? Aquela sensação de morto de cansado, porém ligadão e não consegue dormir, essa sensação vai acabar indo embora. E aí você volta a ter aquele soninho natural, aquele sono que você fica com o olho assim, ó, fechando e tentando forçar para abrir, o sono natural, que muitos de vocês não devem nem lembrar como é, né? E aí você consegue naturalmente dormir. E dorme igual um bebê. Tá? Na fadiga adrenal, primeiro e segundo estágio, se você acertar a administração dos cérebros, você dorme igual um bebê. Só que você tem que saber direitinho a dosagem. Você não pode. E detalhe, durante o processo de recuperação, você tem que ir diminuindo as doses, porque às vezes você pode começar a piorar e a dosagem tem que ser diminuída. Porque se você utilizar cérebro demais, você acaba baixando demais os níveis de cortisol. Se você baixar demais os níveis de cortisol, cria reação compensatória do organismo e ele libera adrenalina e noradrenalina. Aí o cérebro, ao invés de estar ajudando, ele vai estar piorando o teu caso. Então você tem que usar muito, de forma muito inteligente os cérebros. Tem que ter um profissional inteligente, que tenha experiência para fazer esse acompanhamento e fazer isso funcionar de uma forma legal, inclusive para não atrapalhar o processo de recuperação. Tá? Se usar sério fugir menos, o cortisol vai continuar alto, pelo menos não vai ter efeitos colaterais dos cérebros, o cortisol vai continuar alto e não vai funcionar. Aí você fala, pô, isso aqui é uma porcaria, não funciona. Mas não, serina fosforilada tem que saber as dosagens certas. Beleza? Agora, estágio 3 e 4 da fadiga adrenal, que é quando o cortisol está lá embaixo, o indicado é você utilizar adaptógeno como o licorice root, né, a raiz de alcaçuz. Ela vai, naturalmente, ela vai fazer com que o cortisol seja produzido, né, ele vai auxiliar as glândulas adrenais na produção de cortisol. Quando você implementa a licorice root, e claro, ela tem que ser tomada de manhã e no início da tarde, tá? Nunca à noite. Quando você começa a utilizar a licorice root, o que você faz? O cortisol começa a subir, né? E você começa a meio que conseguir mimetizar o ciclo circadiano. À noite, a pessoa que está nos estágios 3 e 4, ela não consegue dormir porque o cortisol está sempre lá embaixo e aí a noradrenalina e a adrenalina estão sempre impossibilitando o sono. Tá? Utilizando a raiz de alcaçuz, você começa a conseguir equilibrar a questão do cortisol e começa a normalizar. Até porque, pessoal, para manter um sono adequado, você precisa de um determinado nível de cortisol, até para manter a estabilidade do açúcar durante a noite. Tá? O que acontece no estágio 3 e 4, que a pessoa acorda, além da questão da noradrenalina e adrenalina, é porque acaba dando baixa de glicose durante a noite, a pessoa acorda morrendo de fome para comer. Nesse estágio aí é muito bom você comer algumas oleaginosas à noite antes de dormir, com uma boa fonte de proteína. Tá? Ajuda bastante. E além desses dois suplementos, tem a ashwagandha. A ashwagandha ela pode ser utilizada durante todas as fases da fadiga adrenal. Tá? Ela dá um suporte muito bom nesse sentido. Beleza? Agora vamos para um próximo caso, né, de ansiedade. Desequilíbrio hormonal. Tá? Desequilíbrio hormonal causa problemas de ansiedade, causa problemas de insônia. Vamos lá. O homem que está com testosterona baixa e estradiol relativamente alto. Isso é muito comum hoje em dia, né? Por conta da predominância estrogênica causada pela alimentação, né? Leite de vaca causa aumento de estrogenicidade. Leite de soja, a soja
causa também problema de estrogenicidade, protetor solar, poluição, utilização de utensílios de plástico para mexer com alimentos, com bebidas, entendeu? O próprio estresse, a diminuição a própria correria de hoje em dia, as pessoas dormem cada vez menos, tá, né? Má alimentação, hábitos ruins, né? Fast food. Então, hoje em dia, nós vivemos uma vida que ela é completamente anti-testosterona ótima para o homem. Nossos antepassados tinham níveis de testosterona muito mais altos do que os nossos, do que nós. Então, pessoal, desequilíbrio hormonal causa sintomas de ansiedade, principalmente no homem, tá? Como isso aí é corrigido? Bom, se o cara tem uma testosterona baixa, um estradiol relativamente alto, a utilização de um anastrozol, por exemplo, claro, o anastrozol tem que ser tomado com uma dosagem, tem que tomar um cuidado enorme, tem que ser uma dosagem bem baixinha, tem que ser com acompanhamento de um profissional adequado. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês tem que ter o acompanhamento de um profissional, tá? Então, uma das formas de você equilibrar os hormônios sexuais, né, principalmente de homem, você pode utilizar o anastrozol. Se você não quiser iniciar já com uma reposição hormonal, né, o anastrozol, o que ele vai fazer? Ele vai evitar a conversão de testosterona para estradiol, e isso aí vai causar uma baixa nos níveis de estradiol. O que acontece quando isso ocorre? O organismo do homem ele não produz estradiol diretamente. A produção de estradiol vem através da conversão de testosterona em estradiol. Ou seja, quando você utiliza o anastrozol, você começa a baixar o estradiol, que é o que você quer, e o seu organismo entende o seguinte: bom, eu preciso produzir testosterona para subir, né, os níveis de estradiol que estão caindo, né? Só que aí que está a charada. Você vai estar utilizando o anastrozol, vai estar mantendo o estradiol em nível controlado e você vai impulsionar diretamente a produção de testosterona, que é também o que você quer. Ou seja, você vai utilizar o anastrozol e tem que ser por um curto período de tempo, tá? E buscar entender a causa dessa aromatização em excesso, que eu vou logo em seguida dizer por que ocorre. Então você vai baixar o nível, vai manter o nível de cortisol, vai manter o nível de estradiol baixo e indiretamente você vai impulsionar os níveis de testosterona até chegar a um ratio benéfico de testosterona para estradiol, né? E isso aí vai sanar o problema de ansiedade, sem precisar de realizar a modulação hormonal, apenas com fármaco anastrozol em curto prazo. Aí você consegue chegar a um nível bom e faz o desmame lentamente do anastrozol. Lembrando, pessoal, isso aí tem que ser feito por um profissional adequado, qualificado, que tenha experiência nesse sentido, tá? Faz um desmame, né, do anastrozol. As dosagens de anastrozol têm que ser muito pequenas, tá? Em torno de 0,10 miligramas, 0,07, 0,14 diariamente, né? Isso aí é o profissional que vai organizar com você, né? Que consegue chegar nesse nível ótimo de testosterona para estradiol. Entendeu? E aí já resolve o problema de ansiedade causada por desequilíbrio hormonal nesse sentido, tá? Buscando a causa da aromatização, pode ser de todos esses aspectos que eu falei anteriormente, do porquê o homem hoje em dia tem a testosterona mais baixa, sofre de predominância estrogênica. E o outro motivo de aromatização pode ser o quê? Percentual de gordura alto. Pessoal que está gordinho, pessoal que está fora de forma, homens, vocês estão... o organismo de vocês está propenso a ter baixos níveis de testosterona e níveis de estradiol alto. Por quê? Tecido adiposo, ele aumenta a aromatização. Aromatização o quê? Conversão de testosterona para estradiol. Então, num caso desse, se você está fazendo um tratamento com anastrozol para equilibrar isso aqui, e você não quer, quando você parar o anastrozol, a testosterona baixar e o estradiol subir de novo, porque você está cheio de tecido adiposo ali ainda, vai manter como era antes. Então, você obrigatoriamente vai precisar levar uma vida de forma mais saudável. Como? Emagrecendo, eliminando esse tecido adiposo, para quando você parar o anastrozol, você conseguir manter níveis ótimos. Tá? Então é basicamente isso. A outra forma que dá para fazer é com a modulação hormonal. Utiliza, né, faz a terapia de reposição de testosterona, né,
e você arruma os níveis de testosterona para estradiol. A curto prazo também pode precisar, mesmo com a modulação hormonal, né, com a utilização de testosterona sintética, pode ser necessário a utilização de anastrozol, caso a pessoa seja gordinha, tenha um tecido adiposo em níveis mais altos. Tá? Então, mas o anastrozol sempre em curto prazo, nunca a longo prazo, é sempre para organizar. Se você faz reposição hormonal e precisa estar tomando inibidores de aromatase com frequência, é que o seu protocolo de reposição hormonal não está adequado. Tá? Reposição hormonal não deve ser necessário utilizar inibidores de aromatase a longo prazo. É apenas para ajeitar a composição corporal, né? Evitar os utensílios de plástico, protetor solar, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Que levam a níveis de estrogenicidade, evitar tudo isso, para organizar, porque não tem necessidade de você ficar utilizando inibidores de aromatase. Tá? Então é ajeitar a composição corporal e evitar aquelas coisas todas que causam aromatização. Tá? E chegar, né, a um protocolo otimizado de reposição hormonal. Porque o inibidor de aromatase, ele causa diversos problemas na saúde do homem, inclusive desmineralização dos ossos e tudo mais, não é algo legal de se manter o tratamento, tá? Então nós temos aí, fechamos aí a ansiedade causada por desequilíbrio hormonal, nós temos ansiedade originada por deficiências nutricionais. Que deficiências seriam essas? Deficiências de vitamina, principalmente vitaminas do complexo B, tá? Uma das principais é a vitamina B12. Isso aí é solucionado facilmente com suplementação de metilcobalamina sublingual. Isso aí já resolveria o problema, caso a ansiedade seja causada por deficiência nesse sentido. Deficiência de magnésio, deficiência de mineral, magnésio. Aí você utiliza aí o magnésio glicina, por exemplo, uma dosagem em torno de 350 mg já costuma resolver o problema. Né? Uma adição de cloreto de magnésio PA na água também, né? Já costuma resolver. Aí eu falo novamente, tem que ter um profissional para botar direitinho ali as dosagens. Eu estou dando uma ideia de dosagens, mas tem que fazer o acompanhamento com um profissional nesse sentido. Deficiência, falei de deficiência das vitaminas do complexo B, deficiência de magnésio, né? Pode causar isso. Deficiência de vitamina D3 também pode abalar a qualidade do sono. Então tem que ter atenção às deficiências nutricionais. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, todas essas causas, elas podem ter vindo de origem de estresse crônico. Tá? Estresse crônico é o não saber lidar de forma ótima com o estresse do dia a dia. E aí acaba essa hipersensibilidade às adversidades da vida acaba levando a desequilíbrio no seu corpo, que é o famoso breakdown. E aí depois que você entra nessa, você tem que corrigir a causa. Entendeu? Vamos lá. Os problemas de ansiedade, pessoal, eles podem ser causados também por conta de desequilíbrio da flora intestinal. Nesse caso, você utilizando kefir, um probiótico de boa qualidade, exemplo de um PB8, né, o PB8, né, que falam, né, se alimenta, uma dieta de boa qualidade, com bastante pré-bióticos, que seriam vegetais verdes escuros, né, suco verde, comer bastante salada, claro, sempre tendo uma atenção em como lavar essa salada, esses verdes para o suco verde, sempre utilizando a tintura de iodo a 2% para retirada da maior parte dos agrotóxicos, né, dos defensores agrícolas. Quando você utiliza a tintura de iodo 2%, você consegue eliminar cerca de 80% dos agrotóxicos. Então vale muito a pena fazer essa limpeza, né? Nem sempre dá para confiar que o produto é orgânico, por exemplo. Eu prefiro comprar o normal mesmo e banhar na tintura de iodo, que eu sei que eu estou tirando ali os defensores agrícolas, boa parte deles. Utilização do kefir também, né? O prebióticos é basicamente isso. Aí você tem problemas de tireoide. O problema de tireoide pode causar sintomas de ansiedade. Então você tem que buscar um profissional adequado, né, para reequilibrar as taxas de tireoide. E o médico, né, o profissional para isso tem que ser bastante experiente. Tireoide
tem que estabilizar de forma correta ali as taxas, que aí você vai conseguir resolver a causa orgânica que está mantendo os sintomas de ansiedade, mesmo após você acertar a parte psicológica. Beleza? Pessoal, um outro grande aliado, mesmo diante todos esses tratamentos alternativos aqui que eu passei para vocês, para cada caso, para cada situação, um que eu acho que vale muito a pena, né? Sempre você levar isso até para sua vida é a meditação. E o estilo de meditação que eu estou orientando vocês aqui é a meditação Natural Stress Relief, que é a meditação para lidar, ela age como uma forma de limpeza e expulsão de fatores, de agentes estressores psicológicos, tá? Eu vou deixar aqui no link aqui na descrição o site, né, que eu acho muito interessante esse tipo de meditação. Eu mesmo a utilizo, né? Eu pratico essa meditação diariamente, me faz muito bem, né? Eu acho muito interessante. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, para onde vocês podem aprender esse tipo de meditação. E é basicamente isso, pessoal. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Infelizmente, o modus operandi hoje em dia, ainda, né? E não deveria ser dessa forma. O modus operandi de muitos profissionais é receber uma pessoa com os sintomas de ansiedade, de insônia, depressão e colocar a pessoa ou no antidepressivo, ou num benzodiazepínico, ou no antipsicótico, né? Então, eu vou até falar aqui diretamente do benzodiazepínico, que é o famoso ansiolítico, que normalmente é o medicamento mais prescrito para pessoas que estão com sintomas de ansiedade, né? Que são inclusive diagnosticadas com ansiedade. Eu, particularmente, eu fui diagnosticado por mais de 5 médicos como transtorno de ansiedade generalizada. Me passaram vários medicamentos. Se vocês assistirem o meu primeiro e segundo vídeo, vocês vão entender, né, o que eu passei e quais foram os diagnósticos e remédios que me passaram. E como que eu me senti com os medicamentos, né? Então, pessoal, falando aqui dos benzodiazepínicos, que são os fármacos prediletos de muitos profissionais, né? O que vai ocorrer? Você chega lá na consulta, a causa orgânica, química de fato, hormonal, ela não vai ser procurada. Você chega lá, você recebe uma prescrição de um Rivotril, de um Prazolam, né, algum benzodiazepínico, não é buscado a causa e você vai com uma receitinha para casa. Você começa a utilizar o benzodiazepínico, né? A princípio ele pode até funcionar, você acaba conseguindo dormir, opa, que maravilha, consegui dormir, mas você já tem aquele efeito, aquela sensação de que você está meio que sedado o tempo todo. O benzodiazepínico, com o tempo, você vai criando resistência a ele, né? Ele vai perdendo a força, então muitas vezes tem que aumentar a dose dele. Mesmo depois de aumentar a dose, você vai criando resistência ao medicamento. Por que cria resistência? Você começa a ter perda de sensibilidade dos receptores GABAminérgicos. Então, quando começa a ocorrer essa perda de sensibilidade, você tem que aumentar a dosagem. Aí você aumenta a dosagem, aí o medicamento volta meio que a funcionar. Aí você começa novamente a não sentir os efeitos esperados do medicamento. Ele te fazia dormir por 6 horas, você está dormindo só 4 horas agora, e com sono de má qualidade. Vai piorando, aí vai aumentando a dosagem. Chega uma hora que não dá mais para aumentar a dosagem dessa droga. Aí é adicionado uma nova droga. Aí você agora está utilizando 2 drogas. Daqui a pouco, aquela outra droga também vai chegar na dose máxima. Aí é adicionado uma terceira droga. E essas drogas vão criando efeitos colaterais com a necessidade de outros medicamentos para outros problemas de saúde causados por esses mesmos medicamentos. E a causa da ansiedade que estava lá atrás, até hoje você não procurou. Podia ser de ordem hormonal, podia ser uma deficiência de vitamina, de mineral, podia ser uma síndrome metabólica, como a fadiga adrenal. E aí nesse momento aí você já está embolado, porque você já estava mal lá atrás. Só que agora você está mal, seu organismo está mais agredido ainda, você está tomando vários medicamentos. Então é muito complicada essa situação, tá, pessoal? Estudem, leiam, se informem,
tá? Se informe. Eu até acho que o medicamento benzodiazepínico ele pode ser usado em determinadas situações extremamente graves. Você pode utilizar ele até a curto prazo. A pessoa às vezes está muito tempo sem dormir, a pessoa está muito mal, ela precisa de um hammer time, né? Como eu falo, você derruba ela, usa como uma muleta por 1 ou 2 semanas. Só que você tem que buscar a causa do problema. E além de buscar a causa do problema, você tem que ajeitar dieta, suplementação, hábitos saudáveis. E aí você passa a pessoa para os suplementos e aí a pessoa vai melhorando aos poucos. Só que eu acho até mais interessante do que os benzodiazepínicos numa situação dessa, porque normalmente eles são utilizados até principalmente para insônia e para situações de ansiedade, né? Por conta do desequilíbrio que ocorre. Eu acho até mais interessante utilizar antidepressivos para a indução do sono e a questão da ansiedade. O próprio psicólogo consegue ir mapeando ali e estabilizando isso na pessoa, na parte emocional da pessoa. Os antidepressivos, indutores de sono, eles são muito menos viciantes e muito menos maléficos do que o benzodiazepínico. Tá? Mas eles também têm a sua culpa aí, porque eles também causam perda de sensibilidade, só que dos receptores serotoninérgicos. Só que a crise de abstinência dos antidepressivos é muito menor, muito mais fraca do que dos benzodiazepínicos. Então eu acho até mais interessante, no momento desse de muleta, né, de emergência, acho até mais interessante utilizar antidepressivos ou até mesmo antipsicótico, como antidepressivos, no caso, Remeron, Trazadona, né? O Remeron é a mirtazapina. Então eu vou falar aqui até os compostos aqui. Uma mirtazapina, uma trazadona, aí você utiliza como indutor do sono, ou até mesmo um antipsicótico, que é o Seroquel. Tá? Então eu acho muito mais interessante essa abordagem do que dos benzodiazepínicos. Tá? Isso como uma muleta a curto prazo, até organizar tudo direitinho, dieta, suplementação e tudo mais, e a pessoa aguentar depois dessa muleta aí, desse hammer time, né, para a pessoa receber uma paulada na cabeça para dormir, porque os suplementos, a dieta e tudo mais, não são imediatos como o medicamento derruba a pessoa para dormir. Os suplementos eles demoram um tempinho a mais para causar os efeitos aí de indutor do sono e reequilibrando a química cerebral, né? A questão também da nutrição, né? Das vitaminas que estavam deficitárias, dos minerais. Então, essa parte natural, ela costuma ser gradativa, ela demora um tempinho a mais até estabilizar tudo e começar a melhorar, entendeu? Então, acho que vale a pena sim a utilização dos fármacos, dependendo da gravidade do caso, sendo de curto prazo e buscando a causa do problema. Essa é minha opinião, tá? E eu digo aqui para vocês buscarem um profissional qualificado, aproveitando todas essas informações e buscando mais conhecimento ainda. Até para você debater com o profissional que está te acompanhando, para você mesmo saber o que é melhor para você. E ter confiança no profissional que está fazendo acompanhamento para você. É uma via de duas mãos. É uma via de mão dupla. Beleza, pessoal? Olha, o vídeo ficou até um pouco mais longo, né? Eu tentei fazer de forma resumida, de forma otimizada, mas é um assunto muito complexo, muito amplo, com muitos detalhes. Vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu relato do que eu passei, tá? São 2 links em duas comunidades do Facebook. Vou deixar aqui no link o meu relato, né? Vou deixar também aqui um resumo do que eu falei aqui nesse vídeo, um resumo bem objetivo, né? Eu acho bastante didático, além do vídeo, vocês terem ali um material para leitura. Então vou deixar um resumo bem otimizado de tudo que eu falei aqui, de forma objetiva, bem enxuto, tá? Para vocês darem uma lida, né? Para complementarem a informação. E é basicamente isso, pessoal. O próximo vídeo eu vou dissecar tudo sobre insônia, causadores da insônia,
tratamentos naturais, suplementos naturais para tratar insônia e hábitos saudáveis necessários para tratar diretamente insônia. Então vai ser um vídeo muito legal. O vídeo anterior foi sobre depressão, esse de ansiedade, o próximo sobre insônia. Então já vai dar para pegar uma gama muito grande de pessoas que sofrem desses problemas aí que eu sei que são degradantes. Eu passei por isso. Eu fui no fundo do poço, galera. Graças a Deus estou aqui recuperado. Meu tratamento foi todo natural. E eu falo para vocês hoje eu estou com 34 anos de idade. Me recuperei plenamente. Me sinto muito melhor do que antes mesmo de ter sofrido desses problemas. Eu estou com 34, eu sofri dessas enfermidades aí com 27. Eu com 34 hoje eu me sinto melhor do que quando eu tinha 20, 21, 22, porque hoje eu sei me alimentar melhor. Eu lido com o estresse, com as pressões do cotidiano de uma forma muito melhor, sabe? E eu sei nutrir o meu organismo de uma forma correta, meus hábitos saudáveis, dieta. Eu tô pegando, eu tô dando, vamos dizer que é a gasolina de melhor qualidade para funcionar, para o meu motor, entendeu? Então, é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o material se vocês gostaram, tá? E até o próximo vídeo aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um forte abraço a todos. Para quem está na luta e na batalha, a gente melhoras para vocês, tá? Fico torcendo aqui pela recuperação de cada um, não é fácil, mas vai dar tudo certo, estudem, leiam, se informem e acreditem na capacidade do seu organismo de se recuperar, desde que você esteja fazendo tudo de forma correta, tá? Desde que você esteja buscando nutri-lo da melhor forma possível, buscando hábitos que sejam saudáveis. E assim, pessoal, uma coisa que eu falo aqui para vocês, eu cheguei a um ponto de eu perder a minha identidade praticamente. Eu já não conseguia lembrar como era me sentir bem, de tanto tempo que eu fiquei mal. Eu não lembrava, você perde a sua identidade. Bom, meu Deus, o Rodrigo alegre, feliz e tal, que estava tudo bem, tudo ótimo, que não sofria dessa forma, eu já nem lembro como que eu era. Em um momento lá que eu estava mal. Eu cheguei a um ponto de eu nem lembrar como eu era antes. Você perde a sua identidade. E eu tô aqui para falar para vocês, eu recuperei, tô bem, tô saudável, tô ótimo, graças a Deus. E detalhe, se eu me recuperei, eu tenho certeza que vocês têm capacidade de se recuperar também. Mas tem que fazer as coisas de forma correta, de forma racional, tá? Pessoal, é basicamente isso. Fiquem com Deus aí, tá? Melhoras para quem não tiver legal, né? E para quem, graças a Deus, já se recuperou. Espero que esse vídeo aqui tenha enriquecido mais ainda, né? O conhecimento que vocês já adquiriram, tá bom? Até o próximo vídeo aí, que eu já falei o tema. Vai ser sobre insônia. Vai estar super legal. Vou ter bastante cuidado de montar esse vídeo aí sobre insônia, porque foi um dos piores sintomas que eu tive. E eu sei o sofrimento que é para lidar com isso, tá bom? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.